Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pois outra vez estamos aqui, começando a nossa formação sobre educação da castidade, pedindo, mais uma vez, a proteção e a guia da nossa Mãe Puríssima, a Virgem Maria. Bom, então, estamos tratando sobre a formação da castidade no seu período de preparação do terreno, vamos dizer assim. Ou seja, quando a criança é pequena, quando ela ainda é inocente. E vimos algumas coisas importantes, extremamente práticas, né? Alguns poderiam dizer extremamente detalhistas, né? Sem importância, mas que na formação da castidade são de suma importância. Tá? Então vimos 4 âmbitos da vida da criança que são importantes: a cama, a mesa, os vestidos e a limpeza da criança, a higiene. Então, 4 coisas na qual os pais podem e devem já ir formando a criança, né? De educação básica também, muitas vezes. Vimos um segundo aspecto, que é o aspecto da ociosidade, ou seja, de vencer a ociosidade, através principalmente dos esportes, da educação física, né? Da educação mental também da criança, de ter atividades, da ajuda na casa, né? Que também é um aspecto muito importante para a formação humana da criança. E agora vamos ver uma terceira norma. Antes de passarmos para a educação propriamente, educação direta sobre o tema, né, na fase da puberdade, vamos passar para uma terceira norma para as crianças pequenas, tá? Que é a norma da decência e da modéstia. A última norma que vamos indicar sobre a pré-educação da castidade é a conveniência de procurar que se formem e arraiguem, né, formem raízes nas crianças, desde a sua mais terna idade, os hábitos da decência e da modéstia. Desde pequenos, devem acostumar-se a buscar lugares secretos, discretos, para certas operações, como, por exemplo, passar ao banheiro, trocar de roupa, né? E ir vestidos de maneira modesta. A infância não é sensível aos motivos éticos da decência, mas sim o é, né, a noção do sujo e do feio. Tá? Então, por isso, para que a criança, por exemplo, a criança precisa trocar-se, né, ou precisa passar ao banheiro, talvez ela não tenha ainda, né, elas não têm realmente essa noção da ética, né, do pudor, mas elas têm sim a noção do que é sujo, do que é feio, tá? Então, às vezes, para convencer uma criança, né, a esconder-se para fazer certas coisas, né, a buscar um lugar modesto, um lugar discreto, é muito prudente, muito bom que nós utilizemos adjetivos como sujo, feio, né, para que a criança perceba, já de maneira estética, ainda talvez não ética, né, a conveniência de buscar, né, certos lugares, ou que certos lugares não são convenientes para certas coisas, né, e que então devem buscar um lugar um pouco mais escondido. Temos que insistir em chamar a atenção às crianças de qualquer ato imodesto, destacando o aspecto de feiura, né, que aquilo é feio, e de sujeira das mesmas. A natureza, ao colocar em estreita proximidade os órgãos dos prazeres, né, os órgãos dos prazeres secretos, os genitais, das operações fisiológicas, ou seja, né, passar ao banheiro, né, fazer o número 1, número 2, né, para falar de uma maneira bem discreta, né, a natureza, então, ela foi inteligente, ela foi sábia ao colocar essas duas funções, a função, seja reprodutiva, junto com a função, então, de descarregar, né, as nossas necessidades fisiológicas. Como já mencionamos antes, este hábito de decência devemos também estendê-lo ao vestido. Tá? Então já tratamos sobre o tema dos vestidos antes. Tá? Vestir a uma menina como uma mulher, como às vezes hoje acontece, né? As mães talvez muito liberais,
que já vestem as suas filhas, né, ou as ensinam a vestir-se de maneira muito sensual, não será certamente o caminho mais seguro para impedir que um dia, então, elas cheguem a ser más mulheres, né? Se já desde crianças são acostumadas a se vestir de maneira sensual, é bem provável que quando elas quando elas cresçam, elas queiram também atuar como mulheres de má vida. Então tem que ser muito cuidadosos. Então, demos algumas normas, algumas regras bastante práticas, né, muito práticas, descendo às vezes até coisas mínimas, né, para a formação indireta da castidade. E agora, então, vamos passar para a formação direta da castidade. Ou seja, se antes tudo isso que nós falamos estão ligados de maneira indireta, de maneira remota à castidade, né, ou seja, sem tratar com as crianças sobre o tema da pureza, o tema, né, do sexo, o tema da maternidade, da paternidade, né, agora, então, vamos ver como tratar deste tema, a educação direta, né, falando desse tema com as crianças, né, com já não criança, mas adolescente, né, de maneira direta. Então, que pode ser talvez um pouco mais constrangedor, um pouco mais difícil para os pais e para as mães, mas é importante, necessário e possível. Quanto à educação propriamente dita da castidade, tem duas partes. Então, a primeira parte, o desenvolvimento fisiológico e espiritual da criança o levará muito cedo, né, ou seja, a uma idade em que pode e deve começar a educação direta da sua castidade. Primeiro será a sua inteligência, tá? Então essas duas partes, quando começa então a aparecer a puberdade, a aparecer o interesse, né, pela questão sexual, a primeira parte é então a inteligência. Primeiro será a sua inteligência, que vai se abrindo à realidade, a que lhe proporá certas questões sobre a origem da vida e que absorverão e atrairão poderosamente a sua atenção. Então, isso é algo que todos nós percebemos, que a partir de uma certa idade, a questão da origem da vida, ou seja, da onde viemos, da onde eu vim, né? Por que meio? Será que foi a cegonha que me trouxe, né? Será que eu vim, sei lá, de um outro planeta? Começa então a atrair poderosamente a nossa atenção. E absorve muitas vezes, né, uma boa parte dos nossos pensamentos, das nossas imaginações. Depois, né, primeiro a inteligência, então começa a perguntar-se, a fazer essas questões. Depois, os movimentos e as sensações antes desconhecidos, motivados pelo desenvolvimento e pela madurez dos órgãos sexuais. Os que sumirão, os que afogarão, né, o adolescente num mar de confusões e turbações. Tá? Então, primeiro, se a inteligência começa a perguntar-se por questões, né, depois vem a parte propriamente física, fisiológica, né, que então o adolescente começa a sentir no seu próprio corpo, na sua própria pele, né, o desenvolvimento dos órgãos sexuais, né, o crescimento, por exemplo, dos pelos, né, os hormônios que vão também turbando, causam realmente uma turbação, uma espécie de desconforto nos adolescentes. E por fim, o despertar das paixões será o que eriçará, ou o que, né, mais instigará os perigos para a sua vida moral. Tá? Então, principalmente a paixão concupiscível, né, que é esse desejo realmente erótico sexual. Ao chegar este momento, então, se impõe um trabalho delicado e inteligente dos pais e dos educadores para orientar a criança nesta selva emaranhada, essa selva fechada, né, selva misteriosa da adolescência, educando a sua castidade e educando na castidade e para a castidade. Então, um trabalho delicado, é um trabalho a ser feito com pinças, né? Tem que ser muito delicado, muito prudente, tá? E um trabalho muito inteligente. Por isso, estamos fazendo esta formação. Ou seja, para que
os pais tenham a inteligência, né, o conhecimento de como poder educar os adolescentes quando chegam nessa fase. Tá? Então, educar na castidade. Tá? Então, a educação própria, a própria educação, ela já tem que ser casta. Tá? Não pode ser uma educação liberal, né? Uma educação imprudente, que fale de maneira impura sobre esses temas. Tá? Então, a própria educação, ela tem que ser casta. E ela tem que formar a criança ou adolescente para a castidade. Tá? Então, não adianta nada eu formar, né, a sexualidade para uma vida libertina, né, que basicamente é o que o mundo ensina hoje, ou seja, uma vida livre no aspecto sexual, mas formar para a castidade, para que o jovem então saiba controlar a sua imaginação, saiba controlar os seus impulsos, saiba controlar o seu corpo e saiba controlar essas paixões, né, que podem chegar a ser muito prejudiciais para a sua vida. Ou então educar na castidade, uma educação casta, para uma vida casta. Nesta ímproba e nobre tarefa, existem, né, evidentemente, duas partes muito diferentes. Uma que se dirige à sua inteligência e outra que se dirige à sua vontade. Então, aqueles dois âmbitos que falamos aqui no início, tá? As suas duas partes é a parte da inteligência e a parte da vontade. A primeira trata de descorrer, de revelar pouco a pouco, ante o olhar ansioso da criança, do adolescente, aquele véu que cobre o mistério da origem da vida. É o que alguns, com evidente impropriedade, ou seja, de forma imprópria, né, que não se adequa à idade, né, chamaram de iniciação sexual. Tá? Então, muitos, né, falam de uma iniciação sexual das crianças ou dos adolescentes. E outros, com maior propriedade, iniciação das crianças no mistério da vida. Então, é muito mais próprio falar com esses termos, iniciação das crianças no mistério da vida, do que iniciação sexual. Tá? Então, se nós falamos em vida, né, damos então a prioridade necessária, né, primeiro objetivo da sexualidade é gerar vida. Tá? Então, a iniciação no mistério da vida. E depois usamos, obviamente, o mistério, ou seja, que é uma coisa que deve ser guardada, uma coisa importante. O mistério geralmente é algo importante, algo que não é para ser jogado, né? lançar nossas pérolas, né? É uma pérola aos porcos, tá? Então, essa expressão, iniciação da criança no mistério da vida, ela é muito boa, né? Ela é realmente uma expressão muito que dá a noção realmente da santidade da sexualidade, tá? Enquanto a expressão iniciação sexual, ela parece ser algo muito mais impróprio, né? Muito mais natural, né? Imperfeito realmente, né? Indistinto, uma coisa estranha, tá? Então, se vamos falar de iniciação à vida sexual, é bom então usar esses termos, iniciação das crianças no mistério da vida. Então, essa é a formação da inteligência, tá? Então, que as crianças percebam que vão estar iniciando em um grande mistério, algo que elas têm que ir conhecendo pouco a pouco, tá? Que não vai ser revelado de maneira abrupta. E que esse mistério ele está relacionado com a vida. Tá? E a segunda parte, então, uma vez que a criança, que o adolescente já tem o seu entendimento, a sua inteligência formada, passamos então à formação da vontade. E, né, nessa formação da vontade, temos que fortalecê-la suficientemente para que saiba resistir com energia e com valentia aos atrativos do prazer sexual, até que chegue a hora do matrimônio, para aqueles aos quais Deus chama por este caminho. Tá? Então, a formação da vontade, ela vai principalmente direcionada a que o jovem, a que o adolescente consiga vencer as paixões, tá? Consiga vencer
esta sede que nós temos pelos prazeres, tá? E pelos prazeres sexuais. Bom, então, esses dois âmbitos, né? Agora vamos passar, então, para as questões mais práticas. Lembrando que nós vimos, então, a preparação remota, né? A pré-formação, pré-educação da castidade, e agora estamos, então, passando para a formação propriamente dita no âmbito da castidade, tá? E esses dois momentos, eles estão ligados à idade das crianças, tá? Então, o primeiro momento é quando a criança ainda é pequena, né? E o segundo momento é quando ela já se aproxima da puberdade ou entra na puberdade. Já se discutiu bastante entre os autores católicos sobre a licitude e a conveniência da instrução sobre o mistério da vida, tá? Então, geralmente entre os moralistas, né, talvez as pessoas que mais discutam neste mundo são os filósofos ou os teólogos morais, né? E este tema, principalmente, é um tema que se presta a muita discussão. Então, entre os teóricos, né, entre os escritores, os moralistas católicos, já se discutiu muito sobre a licitude, ou seja, sobre se é lícito, se é bom, se faz bem, né, uma instrução sobre a questão da sexualidade. Alguns um pouco mais, vamos dizer assim, escrupulosos ou mais rígidos, né, diriam que não, ou seja, que é melhor deixar essa instrução, essa parte, né, mais em silêncio e que a pessoa vá descobrindo por si mesma, né? E outros, talvez um pouco mais realistas, né? Obviamente, temos talvez os muito progressistas, os muito liberais, né? Que diriam que não, é essencial, se deve ter já desde os primeiros anos, né? Uma coisa meio liberal, uma coisa meio aberta, tal. Mas um bom moralista realista vê que é necessário, porém com prudência, tá? Então, durante toda a história, né, do pensamento, da moral católica, esses discursos, esses debates, eles foram muito intensos, né? Muito, muito intensos mesmo. Então, tinham aqueles que defendiam, né, de maneira extrema a única pedagogia válida, né? Então, os primeiros que eu citei, que a única pedagogia válida era o silêncio. Não falar nunca às crianças dessa matéria era o melhor preservativo contra a hidra do vício, tá? Então, silêncio, porque se nós falamos, então a criança ela vai cair nos pecados da contra castidade. O segundo grupo do qual eu falei era aqueles que exageravam demais a necessidade e o modo de realizar essa instrução. Tá? Então, entre esses dois extremos, tá? A igreja, então, geralmente quando há um debate muito intenso sobre certa coisa e os teólogos católicos, né, com muitas boas razões, se confrontam e há uma divisão muito grande em certo sentido, em certo aspecto, né, em certa questão teológica. Por exemplo, uma dessas questões era sobre, né, foi uma questão também muito debatida durante um período, que era a questão sobre a moção divina, né? Uma questão teológica bastante difícil de tratar, mas que havia dois grupos de teólogos que lutavam. Um dizia uma coisa, outro dizia outra, tá? E era muito difícil dirimir ou terminar a questão e dizer quem estava certo, tá? Então, nessas questões estão debatidas o magistério da igreja, ou seja, os papas, tá? Então, eles têm que intervir e dar o seu veredito final, né? Para que a discussão, então, possa ser terminada. E os católicos, então, encontrem um caminho certo a seguir. Tá? Então, foi o que aconteceu neste caso. O magistério da igreja, em importantes e luminosos documentos, dirimiu, ou seja, decidiu, em grande parte, essas discussões, tanto no que se refere à licitude e conveniência, ou seja, é lícito e conveniente, dessa iniciação, e também sobre os modos de colocá-la em prática. Tá? Então, a igreja, ela deu diretrizes muito boas, tá? Seja sobre a licitude, seja sobre a prática da educação. O mais importante de todos esses documentos, tá? Estamos falando aqui, né, de um documento
um pouco antigo, tá? Mas um documento muito importante, que é aquele documento que já citamos, que é Cástico Nubi, do Papa São Pio, São Pio não, do Papa Pio XI. Tá? Então, já citamos, né, esse documento antes, então, vamos então simplesmente resumir alguns pontos que essa encíclica traz para nós, né, nos dá como indicações para a educação da castidade. Então, segundo a doutrina de São Pio XI, temos aqui 4 pontos importantes, tá? Que são 4 pontos que devem guiar a nossa educação da castidade. Primeiro ponto, não podemos confiar de maneira exagerada na instrução sobre essa matéria, crendo que somente pela instrução, somente pelo conhecimento, tá, nós podemos livrar as crianças do vício. Tá? Então, uma atitude um pouco intelectualista. Ah, não, a pessoa sabe que aquilo ali está errado, então ela vai fazer o certo. Tá? Obviamente, as nossas paixões às vezes são muito mais fortes do que a nossa inteligência. E nas crianças, como a vontade não está bem formada, então, geralmente, ainda que a criança saiba, né, que está errado, se as paixões são muito fortes e a vontade é fraca, ela não vai conseguir fazer. Então, primeiro, cuidar de ter uma confiança exagerada na instrução. Segundo, não podemos fazê-la de maneira pública e inconsideradamente, tá? O que já tratamos em uma aula anterior, que é preciso fazer essa instrução de maneira individual. Terceiro, não temos que recorrer a expor a criança aos perigos. Tá? Então, mostrar imagens, falar de maneira muito explícita, para conseguir um pretendido fortalecimento da vontade. Tá? Então, eu vou colocar aqui alguns perigos, algumas imagens aqui, né? Vou dar o celular na mão da criança, tá? Para que ela se exercite e forme a sua vontade. Não. Para uma criança, para um adolescente, quanto menos ocasiões, melhor. Tá? Então, não colocar ocasiões. E, quarto lugar, não devemos permanecer somente no campo natural, rejeitando, né, ou desprezando os meios sobrenaturais da graça. Tá? Então, sacramentos, confissão, oração são extremamente importantes nessa formação. Então, essas 4 normas, esses 4 direcionamentos que o magistério, que São Pio XI nos dá, são, com certeza, muito eficazes na formação da castidade. Citemos outra vez, né? Então, como vem aqui, nós estamos usando principalmente 2 autores. O São Pio X, né? Que é a parte do magistério, e estamos usando também um grande pedagogo, talvez um pouco esquecido nos tempos de hoje, que é um bispo, né? Dom Tihamer Tot, Monsenhor Tihamer Tot, que escreveu ótimos livros, realmente livros preciosos para a formação da adolescência, né? Vamos dizer, o principal escritor que tomou como sua missão realmente na formação dos adolescentes foi Tihamer Tot. Né? Eu lembro que no seminário, né, eu acho que isso eu já contei na primeira aula, todas as manhãs, durante o café da manhã, que era em silêncio, se lia uma pequena parte, um pequeno trecho do livro de Tihamer Tot, né? A formação do adolescente, o moço de caráter, livros ótimos, que realmente eu recomendo para, né, se os pais quisessem formar uma biblioteca para os seus filhos em casa, que não faltassem pelo menos alguns exemplares, né, alguns livros de Monsenhor Tihamer Tot. Talvez um pouco difíceis de achar, mas eu acho que ainda existem aí no mercado. Bom, então, este exímio pedagogo Tihamer Tot reduz a 4 as razões dessa iniciação. Ou seja, por quais razões nós devemos realizar a iniciação no mistério da vida, né? Ia falar já a iniciação sexual, mas já vimos que essa expressão ela é um pouco perigosa. Né? Então, por quais motivos? Por 4 motivos coloca Tihamer Tot que devemos iniciar o adolescente no mistério da vida. Vejamos então essas 4 razões. Em primeiro lugar, exige essa iniciação o desenvolvimento corporal do jovem ou da criança. Os fenômenos
pré-puberdade ou já na puberdade, né, os fenômenos da puberdade, não passam inadvertidos à criança. Muito pelo contrário, né, passam de maneira avassaladora muitas vezes. Desde o momento em que o jovem adverte esses sinais no seu interior, tais inquietudes, dúvidas e curiosidade que, né, se nós o abandonamos às suas próprias forças e o deixamos por si mesmo, que se oriente no turbilhão dos seus sentimentos rebeldes, seria uma grande crueldade da nossa parte. Tá? Então, não podemos deixar os jovens abandonados. Por isso, é necessário uma iniciação, uma ajuda externa. A reta formação da consciência. Então, a segunda razão é para que formemos uma consciência reta no adolescente. Muitas vezes falamos sobre a impureza e eles se formulam no seu interior a seguinte questão: mas beleza, o que é propriamente esse vício? Se eles estiverem abandonados a si mesmos, se pensam que certa parte do corpo é impura por si mesma, tá? Então, se fazemos muita insistência sobre a impureza, tá? Eles podem chegar a pensar que certa parte do corpo, né, principalmente as genitais, são impuras por si mesmas. Tá? Como também o que se refere a ela. Por exemplo, a necessidade natural, né, a nossa inclinação, né, à sexualidade, à maternidade. Então, poderia ser que sem uma boa formação da consciência, sem um bom guia, né, o adolescente, então, chegue a pensar que ser mãe, ser pai, é impuro. Né, quando nós sabemos que é uma das coisas mais belas que tem na existência humana, né, o gerar uma vida. Tá? Porém, um adolescente que tenha sido formado talvez nessa formação um pouco rígida demais, pode chegar a pensar que a maternidade, que a inclinação ao sexo é algo em si impuro. Tá? E com isso tem que ter muito cuidado, né? Porque uma das heresias, né, contra as quais a igreja teve que lutar durante um certo período da sua história era contra a heresia dos cátaros, por exemplo, né, que tinham exatamente esse pensamento, ou seja, a matéria é impura, a matéria é má, e o sexo, então, é impuro. A geração da vida é algo impuro, algo mau, que nós temos que combater. Tá? E chegaram a fazer coisas realmente atrozes, essa heresia dos cátaros. Tá? Então, não podemos transformar nossos adolescentes em pequenos cátaros. Né? Tem que ter muito cuidado com isso. Se imaginam, então, né, em seu próprio debater-se interior, né, na sua sede de saber, seu empenho de ver claras as coisas, tá? Ou seja, nessa questão, né, que tudo isso é pecado. Tá? Então, eles podem chegar, todos esses pensamentos, essa curiosidade é em si pecado, quando não é, quando é algo normal e natural que aconteça. E daí tiram uma consequência triste, deprimente, que atormenta a sua vontade, que pode ser, né, um pensamento que apareça depois, tá? Que é: eu me corrompi faz muito tempo, ou eu perdi a minha inocência. Tá? Então, esse pensamento, essa conclusão de que eu sou impuro, de que eu me corrompi, de que eu perdi minha consciência, pode ser realmente atormentadora para a mente, principalmente, né, de pessoas um pouco mais fracas, um pouco mais sensíveis. Tá? Então, cuidar muito com essa questão da formação de uma sã consciência, de saber realmente, né, ensinar o adolescente a tratar esses temas, os seus debates interiores, a tratar esses pensamentos como algo natural, algo, obviamente, que tem que ter cuidado, mas não como algo impuro em si. Tá? Então, cuidar com um certo catarismo na formação dos adolescentes. Terceira razão: os perigos da vida moderna social exigem também essa iniciação, como uma vacina que os preserve. Os posters, né, os anúncios, as propagandas anunciadoras, por exemplo, do cinema, né, dos filmes, dos espetáculos, são cada vez mais chamativos
E as revistas, né, um tempo as revistas, hoje em dia a internet, né, os ambientes escolares ou de aprendizagem que começam a frequentar os adolescentes, apresentam a vida sexual como uma mera e exclusiva satisfação do desejo de gozar. Então, hoje em dia isso é muito, muito claro que a vida moderna, a vida cotidiana, ela tende a apresentar a sexualidade não de uma maneira santa, de uma maneira casta e pura, mas de uma maneira simplesmente de satisfação dos próprios desejos. E a quarta razão, vamos então, já que o nosso tempo está se esgotando, vamos continuar explicando essas 4 razões na próxima aula. Mas a última razão seria o perigo de que outras pessoas, outras forças, outros elementos façam essa iniciação. Elementos de origem suspeitosa, que talvez não estejam tão interessados no crescimento na castidade dos jovens, mas estejam interessados em outras coisas. Tá? Então, continuaremos falando sobre essas razões e dando algumas explicações mais práticas na próxima aula. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e não se esqueça também de inscrever-se no meu perfil, tá? Para, se você tem interesse numa formação mais profunda sobre estes temas. Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima.